O silêncio naquela vila, tão antiga quanto as montanhas que a cercavam, trazia um peso que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol rasgar o céu cinza. Você acordou sentindo o chão frio e áspero sob seus pés descalços, como se cada tábua carregasse o presságio de um perigo invisível, algo antigo e lento, como a névoa que engolia os contornos das árvores. O ar dentro da cabana estava denso, impregnado pelo cheiro de um incenso queimado até a última faísca na noite anterior, misturando-se ao frescor úmido que escapava pelas frestas da janela. Lá fora, a aldeia permanecia envolta em uma quietude sufocante, onde cada som parecia deformado, como se o tempo tivesse diminuído para absorver a imobilidade do amanhecer. O pálido azul do céu invernal entrou pela fresta da porta, suave e cadenciado, enquanto você arrastava as mãos trêmulas sob a mesa de madeira lascada, reconhecendo a textura seca, os sulcos profundos deixados pelo uso repetido. Era como se o próprio desuso amplificasse o peso das horas lentas, entregando cada detalhe à sua percepção aguçada pelo medo constante. O estalar quase imperceptível da geada sob seus pés hesitantes soava distante, uma canção esquecida de perigos antigos sussurrados entre as árvores. O tecido áspero da túnica castigava sua pele, lembrando-lhe da única certeza daquela manhã. Qualquer descuido poderia despertar o yokai que se escondia nas sombras, uma presença tão silenciosa quanto mortal. Se hoje no mundo moderno você se afligisse com a bateria do celular chegando ao fim, imagine o desespero de ver a última lasca de lenha tornar-se cinzas sem um fogo para aquecer. Em uma época onde a sobrevivência dependia de cada fragmento de calor. Sua rotina começou quase mecânica, uma tigela de arroz colocado cuidadosamente diante da pequena estátua guardiã, onde uma gota de saquê pousava como oferenda. Você passou a lâmina da faca lentamente, o fio agora polido refletindo a luz tênue do amanhecer. Um gesto repetido, uma dança ritual que tentava calar a inquietação crescente. O vento sussurrava entre as folhas. Seus movimentos suaves pareciam carregar as vozes das antigas maldições, enquanto o cheiro acre da fumaça velha permanecia presente, anunciando o peso que pendia sobre a vila. Você sentiu o calor distante que vinha da fogueira comunitária, uma chama fraca, mas partilhada, um pequeno conforto dividido entre vizinhos que viviam a mesma vigilância constante, cada respiração compartilhando a esperança impossível de que o dia passaria sem que os olhos invisíveis os encontrassem. De repente tudo mudou. O latido dos cães cessou subitamente, como se a vida tivesse sido sugada para dentro do silêncio. Por um momento, você percebeu que aquele instante não permitia distrações. Olhares foram trocados entre as sombras das casas, tensos e rápidos, alertas para algo que se aproximava com o bater lento do coração. O ar pareceu prender a sua respiração e a maldição, paciente e implacável, sussurrou em seu ouvido, uma promessa fria que só você podia ouvir. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro.
Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém esse cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio envolveu o vilarejo como uma manta pesada que parecia comprimir tudo ao redor, tornando o ar quase palpável. Você sentiu suas mãos vacilarem sobre a madeira fria da porta, enquanto a puxava devagar. O rangido sussurrado, rompendo a quietude como um segredo mal guardado. O vento daquele amanhecer trouxe um gosto úmido, carregado com o cheiro de folhas molhadas e terra revolvida, que se infiltrou no espaço entre os dedos e o tecido áspero da sua veste, provocando um arrepio sutil na pele exposta do pescoço. A rua estreita à sua frente se estendia como uma fita antiga, ladeada por casas que pareciam retalhos de madeira caída, com paredes tortas e janelas que fitavam o vazio, sem vida. Seus passos foram lentos, quase hesitantes, cada passo fazendo a madeira sob seus pés emitir um leve gemido, como se cada tábua implorasse para ser poupada daquele peso opressor, que parecia emanar do chão. Notou odor estranho, um cheiro metálico misturado ao que você sentia ser o resíduo apagado de fumaça antiga, que parecia permeá-lo, impregnado na própria atmosfera da vila. Antes de avançar, você parou, sentindo o frio entrar diretamente pela gola da túnica, como se o ar carregasse uma intenção, algo pulsante e rígido. Seus olhos passaram pelas sombras alongadas dos galhos das árvores secas que balançavam suavemente contra um céu cinza, cortado apenas por voos dispersos de pássaros que desapareciam em silêncio. Cada som parecia distorcido, encolhido em si mesmo, como se o tempo congelasse por breves segundos entre suas expirações. Você seguiu o caminho em direção à pequena praça central, onde as pedras irregulares estavam cobertas por uma fina camada de orvalho que refletia a tênue luz matinal. Com a ponta dos dedos trêmulos, tocou uma pedra fria e lisa, sentindo a sua superfície úmida e escorregadia, quase vivente pelo frio. De repente percebeu as pegadas frescas deixadas no chão, marcas que ainda não tinham sido apagadas pelo vento ou pela chuva. Uma presença silenciosa que parecia se esconder pronta para ser descoberta. O coração bateu mais fundo, um eco solitário que se espalhou em seu peito como um tambor distante. Você avançou mais, cada passo carregado de uma lentidão calculada, como se o universo ao seu redor tivesse reduzido a velocidade para acompanhar a sua respiração cautelosa, perto da fonte seca, na praça. O cheiro forte chegou até você, uma mistura de fumaça e algo queimada, quase esquecida, trazendo à sua memória o aroma do incenso da cabana, tornando tudo mais tangível e, ao mesmo tempo, mais ameaçador. Você percebeu um movimento no canto do seu olho, uma sombra que desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando um rastro gelado de tensão, que se estendeu pela sua pele, dos dedos até a nuca. Virou-se lentamente, sentindo o peso do ar preso dentro dos pulmões. O som do silêncio crescendo ao seu redor, quase irritantemente alto. Os cães que antes latiam parecem ter esquecido o mundo naquele momento, e você percebeu o quão isolado estava naquele espaço, um ponto solitário cercado por paredes de medos antigos. Segurando firme a alça da pequena bolsa que pendia no seu lado,
Você escutou o sussurro do vento, disfarçado de murmúrio, deslizando pelos cantos das casas, carregando consigo a promessa esquecida. Aquilo que só o coração apressado podia captar. Algo estava chegando, algo que não fazia barulho, mas que preenchia a vila inteira com sua presença suspensa. Você sentiu uma urgência estranha crescer. Não um impulso de correr, mas um chamado para se mover, com cuidadosa determinação. Seus passos ganharam uma cadência repetitiva e ritualística ao retornar para a cabana. Cada movimento pontuado pelo contato dos pés descalços com o chão frio. A textura áspera da parede, enquanto você passava os dedos devagar por suas rugas e rachaduras. Memórias táteis incorporadas à estrutura antiga do lugar. Ao cruzar novamente o limiar da porta, a luz azulada da manhã tocou seu rosto em ondas suaves, como um abraço silencioso. Você sentou-se, a madeira ressoando baixa sob seu corpo cansado. O ar ainda impregnado pelo aroma remanescente do incenso, uma segurança efêmera contra os perigos ainda invisíveis, mas palpáveis no ar estagnado. A queima lenta das velas ao redor criou sombras que dançavam lentamente. Uma coreografia silenciosa que parecia hipnotizar seus pensamentos agitados. Enquanto você se rendia ao momento, uma sensação estranha de vigilância se instalou no centro do peito. Lá fora, as árvores balançavam em um ritmo constante e quase compassado, como se respirassem junto com você. A vila permanecia encolhida em sua quietude, mas agora entre aquele silêncio amorfo havia uma pulsação, um ritmo lento, quase imperceptível, que parecia se aproximar com cada segundo que passava. Então, um movimento súbito cortou a periferia da sua visão, um brilho frio e fugaz, refletido não pelo sol, que ainda hesitava, mas por algo invisível, como o aço de uma lâmina escondida na penumbra. Você ficou imóvel, respirando devagar, o coração incerto entre o medo e a curiosidade, porque algo antigo, talvez mais antigo que as montanhas que abraçam a vila, despertava devagar, e desta vez não seria apenas um sussurro. O ar congelou ao seu redor, e o último raio de luz ultrapassou a linha do horizonte, deixando você sozinho com a promessa silenciosa de uma noite que ainda não tinha chegado, mas que se aproximava com passos contados e inevitáveis. O frio da tarde penetrava cada fresta da cabana, e você sentia a madeira rolar sob os dedos, áspera como casca de árvore envelhecida, quando se aprontava para mais uma ronda. A brisa levava consigo o cheiro úmido de terra remexida, misturado a folhas murchas que ainda resistiam às garras do inverno. Lá fora, o céu cinza parecia um manto pesado, sem promessa de sol, e essa ausência só acentuava a sensação de suspensão no tempo. Você saiu devagar. Cada passo no chão de terra batida soava oco, reverberando como um murmúrio distante, e os olhos se ajustavam lenta e cautelosamente às sombras que se aprofundavam entre as árvores retorcidas. O ar trazia consigo um sussurro leve, quase imperceptível, que se filtrava pelo silêncio ancestral daquele lugar. Um aviso delicado que mexia com a pele exposta do pescoço. Você sentiu o tecido grosso da túnica encostando na pele, uma barreira tênue contra o frio e a inquietação que crescia como uma onda silenciosa. A trilha que seguia levava até onde o bosque se enroscava nas bordas da vila,
e cada passo era marcado em detalhes. O solo ligeiramente úmido cedendo sob o peso dos pés, as folhas secas quebrando com sons abafados, o aroma terroso invadindo seu olfato com retenção de vida e decadência simultânea. Você percebeu, entre ramos e raízes, uma pulsação distante, como o batimento de um coração oculto, que fazia o ar ao redor vibrar em tensão contida. Ao se aproximar do velho celeiro abandonado, a madeira rangia suavemente com o movimento do vento, ecoando o ranger da vila. Seu olhar percorreu as tábuas desgastadas, finas fendas cruzando a superfície, convidando o frio a entrar, e algo mais imperceptível, talvez um sopro de energia antiga. A luz morna do sol, tímida e cansada, filtrava-se entre as nuvens, tocando os cantos escuros e criando sombras alongadas que pareciam respirar lentamente. Você se deteve, ali, escutando o silêncio que daquele ponto parecia tornar-se ainda mais denso. O ar estava carregado, pesado, preenchido com um cheiro leve de madeira apodrecida e o resquício quase apagado de uma fumaça distante. A quietude não soava natural. Parecia uma observação paciente, como se algo estivesse esperando, imóvel, invisível aos olhos, mas afeito ao ruído da existência. Seu corpo reagiu antes mesmo do que a razão poderia alcançar. O suor frio fez trilhas nos seus braços, enquanto você passava os dedos sobre a superfície rugosa da parede, cada fissura parecendo contar uma história esquecida, lenta e sussurrante. As sombras se moviam devagar, nada abrupto, como penas flutuando no ar estagnado, induzindo você a prender o fôlego, a se tornar parte do silêncio. Decidiu não entrar no celeiro. Em vez disso, voltou seu caminho para a praça central, onde as pedras frias refletiam a luz opaca do céu, que parecia pesar. Cada passo era a repetição de uma mesma cautela, o ritmo cadenciado de uma tarefa que se tornava ritual. Tocar a superfície úmida, ouvir o sussurro do vento, respirar o mistério suspenso nas veias da vila. Você sentiu os pelas de seus braços se arrepiarem suavemente, sem pressa, como um convite a permanecer atento e quieto. Ali, no coração da vila, o silêncio foi quebrado por um som quase imperceptível, um tilintar baixo, metálico, que se estendeu devagar, quase imperceptível, no meio do nada. Você sorriu de leve, uma reação automática e silenciosa, reconhecendo a delicadeza daquele momento em meio à tensão que não cedia. O calor vindo da fogueira distante tocava seu rosto como um lampejo de conforto, fugaz, mas genuíno, um lembrete de que, apesar de tudo, a vida persistia, lenta e resiliente. Seguindo devagar, seus olhos captaram um movimento diferente, não numa sombra errante, mas um reflexo sutil, estranho, que escapou rápido demais para ser um mero jogo de luz. Você parou e permaneceu imóvel, sentindo o ar ao seu redor engrossar como um líquido. A respiração se tornou um diálogo silencioso entre seu corpo e o ambiente, lento, compassado, essencial. Cada pequena fissura no chão, cada canto da vila parecia prender uma respiração, guardava um segredo em suspenso,
Com delicadeza, você tocou a alça da bolsa ao seu lado, sentindo o trabalho repetido e ritualístico daquela acomodação, a textura firme do couro contra os dedos nervosos. Lentamente, você se virou e seguiu o caminho de volta, os passos ganhando um eco monocórdico que preenchia o espaço vazio. Um som confortável dentro da ansiedade crescente. O céu tornara-se mais cinza ainda, como se a vila estivesse prestes a ser engolida por uma névoa mais densa. Uma promessa silenciosa de coisas por vir. Chegando perto da porta da cabana, algo na luz fez seu corpo gelar. Uma ausência súbita de barulho. Uma quietude ainda mais profunda, como se o mundo houvesse suspendido a respiração por um instante irreversível. Você encarou por um longo momento o limiar da porta, onde a sombra parecia ganhar forma. Um movimento sutil, uma presença constante que não precisava falar para ser ouvida. De repente, um aroma diferente cortou o ar. Um cheiro delicado, quase floral, que não combinava com a umidade ou a madeira velha. Era estranho, fora de lugar, mas não assustador. Mas parecia um convite ou um desafio disfarçado de calma. Você sentiu o peso no peito se transformar em expectativa, seus sentidos se aguçarem numa espécie de espera calma e tensa. Você deu um passo para dentro da cabana, o chão rangendo suavemente. As sombras dançavam lentamente à luz das velas tremeluzentes, que pareciam se esconder de algo maior, mais antigo do que você poderia compreender. E enquanto seus olhos se adaptavam à penumbra, um sussurro quase inaudível pareceu percorrer o ar. Uma voz que não era humana, mas que falava direta à alma. Então, no silêncio absoluto que lhe envolvia como um abraço frio, você sentiu, por fim, que o jogo começava. Não com um estrondo, não com uma luta, mas com a tênue promessa de algo que vinha a passos lentos, seguros e inevitáveis. Algo aguardava além do véu, apertando o espaço entre a vigília e o esquecimento. O último raio de luz se desfez por completo, e na penumbra da cabana você percebeu que talvez a verdadeira jornada estivesse apenas começando. O silêncio que ainda pairava sobre a vila parecia mais denso à medida que você se acomodava na penumbra da cabana. O leve crepitar das velas ressoava como um batimento lento, quase compassado, enquanto a escuridão parecia respirar ao seu redor. Você podia sentir o ar ficar mais pesado, cada partícula suspensa, como se estivesse aguardando um som que se recusava a chegar. Aquele instante parecia expandir-se, como se o tempo se espichasse nas frestas da janela, e você, imóvel, sentia a vaga expectativa se infiltrar sob sua pele. Lentamente, a quietude foi rompida por um som tênue, distante, mas urgente na sua precisão. O rangido delicado de uma tábua balançando na outrora esquecida porta da cabana. Você permaneceu imóvel, o corpo aninhado em uma retenção quase dolorosa da respiração. Os dedos deslizaram até a alça da pequena bolsa, a textura áspera do couro familiar transmitindo um frágil conforto. A escuridão parecia envolver mais do que a ausência de luz. Era uma presença moldada pelos seus sentidos, uma sombra líquida que preenchia o espaço entre suas paredes. Você se ergueu devagar, cada músculo estirando-se suavemente, doce e meticulosamente,
como quem passa a mão pelo objeto mais antigo da casa. O arrastar dos pés descalços no chão carregava um eco abafado que enchia a cabana. O frio cobrava a sua vez a cada contato da sola com a madeira úmida. Um convite mudo para esquecer o medo. Você caminhou até a porta, cada gesto se prolongando entre a hesitação e a determinação. Sentindo o ar congelado fugir lentamente pela fresta aberta, trazendo um frescor cortante que puxava uma teia de arrepios ao longo da sua coluna. Lá fora, a névoa já começava a se levantar, lancinante, deslizando entre as árvores e corpos imóveis das casas, tocando silenciosamente as janelas embaçadas que entoavam histórias velhas. Seus olhos, ainda acostumados às sombras da cabana, lutaram para se adaptar, captando a silhueta de um caminho gasto, marcado pelas pegadas dispersas do passado, que agora desapareciam em meio ao véu de orvalho resfriado. Você sentiu o cheiro úmido e firme da terra remexida, misturado à gordura rala das folhas apodrecidas, enquanto seus pés traçavam rotas lentas e calculadas, dedilhando com cuidado cada pedra que seu corpo tocava. A brisa transportava ecos suaves de vozes perdidas, como fantasmas, de uma conversa tão antiga quanto o vento, e você percebeu o perfume sutil, carregado de um doce amargor floral, que se misturava ao ar frio, um aroma estranho, quase alheio àquela terra esquecida. Naquele instante, uma forma se delineou entre as sombras, uma nota fora do tempo. Era uma silhueta fina e translúcida, tão escapante quanto o próprio ar. Seu coração disparou com um tamborilado surdo, pulsando no ritmo de um relógio que se movia lentamente, inconsistente, tamborilando contra o peito. Você congelou, sentindo a temperatura do ambiente cair por uma fração de segundo, um mergulho tímido dentro do frio da noite. O vento intensificou seu canto, franzindo o tecido áspero da sua túnica, empurrando-lhe o cabelo contra a testa. Você sentiu os dedos se fecharem instintivamente em punhos frouxos, por uma necessidade silenciosa de se ancorar ao próprio corpo. Os olhos percorreram o contorno da figura que se dissolvia na penumbra como uma sombra feita de fumaça, etérea, incompleta, um sopro que indicava que algo além do natural espreitava ali. A respiração se tornou um ato consciente, lento, quase ritualístico. Se concentrou no som dos próprios passos, marcados, pensados, ecoando como uma precisão dolorosa pela rua deserta, cada contato com a pedra molhada reverberando com um tom sombrio. O cheiro persistente de fumaça negra crescia suavemente, como se insinuasse de uma cinza remota, lembrando a queima silenciosa do incenso da cabana, agora consumido. A vila parecia se fechar sobre si mesma, um embrulho escuro, que guardava segredos ainda não revelados. As janelas, cerradas, refletiam sua imagem fragmentada. Um vulto solitário a pender onde a luz do sol não ousava entrar. Você sentiu o corpo inquieto, uma vontade pungente de se mover com cautela se misturava ao desejo de permanecer imóvel, uma dança sutil entre a espera e a ação que se arrastava lentamente. Chegou novamente à pequena praça, onde as pedras úmidas absorviam todo o peso dos seus passos. O orvalho cintilava em cada superfície, iluminado por uma luz descorada que rasgava as nuvens emboloradas no céu. Você tocou novamente aquela pedra fria e lisa
sentindo seu corpo inteiro conectar-se à terra silenciosa, um ancoradouro em meio à maré de inquietude que crescia no ar. O calor distante da fogueira comunitária chegava como uma promessa tênue, oferecendo um breve alívio antes que o próximo desafio se revelasse. Foi então que você notou um brilho súbito atravessou sua visão periférica. Algo pequeno, incomum, pendurado entre as folhas secas de um galho trêmulo. Um pedaço metálico reluzente sob a luz fraca, como uma lâmina oculta, fina e implacável. Seu corpo se enrijeceu e sua mente se apertou naquele instante parado. A sensação de ser observado cresceu, lenta, arrastando o tempo para um ritmo quase de premonição. Sem coragem para avançar ou recuar, você se viu preso naquele momento suspenso, onde o tempo se esgarçava e o silêncio tornava-se um grito contido. Então, quando o coração parecia que iria saltar, o espaço diante de seus olhos escureceu abruptamente, como se o sol hesitasse em iluminar aquele cenário, apenas para revelar que atrás da escuridão algo aguardava. Não uma ameaça súbita, mas uma presença que se revelaria devagar, sem pressa, firmemente ligada ao destino da vila e seu destino próprio. O ar parecia se condensar à sua volta, pesado como o frio que se infiltrava por cada fresta da cabana. Seus olhos, ainda acostumados à penumbra, buscavam formar imagens no espaço vazio, mas tudo o que encontravam era um manto cinza, suspenso entre o mundo visível e algo além dele. O sutil aroma do incenso queimado, misturado ao odor úmido da madeira envelhecida, envolvia sua pele como uma carícia áspera, seguindo cada movimento seu com um quase silêncio interrompido apenas pelo pulsar do próprio coração. Você sentiu a casa respirar, um suspiro lento e profundo que parecia não pertencer a nada físico, mas ao próprio tempo, que ali se esticava e encolhia como um ser vivo. As sombras nas paredes oscilaram suavemente, projetando formas indistintas que se moviam com calma, quase em reverência. O toque da madeira sob os dedos era áspero e gasto, mas firme, lembrando que, apesar do peso do silêncio, este lugar continuava ali, oferecendo um refúgio inexplicável. Com cuidado, seus pés descalços roçaram o chão, a madeira fria reclamando com leves rangidos a cada passo. O som, embora delicado, parecia reverberar pelo espaço oco, preenchendo as lacunas do ar estático. Você se levantou lentamente, sentindo o estalo dos ossos ressoar em um ritmo pausado, como se cada movimento fosse parte de um ritual conhecido apenas por você mesmo. A respiração saiu leve, quase inaudível, enquanto seus olhos captavam o tênue brilho que vinha da fresta da porta, onde a névoa matinal tentava invadir. Lá fora, o mundo parecia suspenso. A névoa se arrastava entre as casinhas corroídas pelo tempo, envolvendo cada galho nu, cada telhado torto, como se quisesse abafar o barulho do que se aproximava. Você sentiu o peso silencioso da vila repousar nos ombros, uma pressão lenta que aumentava com o passar das horas. O ar, úmido e frio, carregava um perfume estranho, um doce quase apagado, que saltava entre a terra revolvida e o cheiro profundo de madeira queimada. Era um convite e um aviso ao mesmo tempo. Uma promessa de que nada ali continuaria igual,
Seus passos o conduziram para fora da cabana, cada toque do solo sendo uma experiência repetida em detalhes. O frio mordia a pele exposta do pescoço, entrando pela gola da túnica, enquanto seus dedos deslizaram pelo tecido áspero, fazendo-o arrepiar-se lento e constante. A brisa sussurrava segredos antigos, enrolando-se em sua respiração, levando com ela o resquício das cinzas que subiam de uma fogueira distante. Um calor fugidio, guardado por vizinhos que, como você, mantinham vida no meio da suspensão. Você seguiu a trilha estreita que serpenteava pela vila. As pedras sob seus pés estavam molhadas, escorregadias ao toque, borrifando gotas geladas que saltavam com a leveza de um suspiro. O som repetido de suas passadas era acompanhado pelo farfalhar quase imperceptível das folhas secas, que cedia apenas o mínimo necessário para não quebrar a dança do tempo ali presente. Cada detalhe se expandia em sua mente, o cheiro de terra úmida, misturado com o toque cortante do musgo, o deslizar do vento entre os galhos, o incômodo abafado do silêncio que parecia se estender lento e firme. Ao chegar à praça central, seus olhos focaram na superfície fria e molhada das pedras onde pequenas poças refletiam o céu cinza com uma luz desbotada, dissipando-se em nuances de azul pálido e branco. Você tocou uma das pedras, sentindo a umidade escorrer pelos dedos, levando um pouco da sua ansiedade embora na sua calma relutante. Lá ao longe, o calor pequeno e constante da fogueira comunal era um lembrete suave de que, apesar da escuridão, a vida ainda persistia, lenta, resistente, como a névoa que se negava a desaparecer. Foi então que você viu um brilho tênue, rápido, quase sutil demais para ser notado. No cantinho do seu olhar, refletido nas folhas secas próximas, algo pareceu cintilar com a mesma frieza da lâmina de uma faca escondida. O corpo se congelou, o ar apertando-se nos pulmões. Aquela sensação tênue de ser observado, que você tentara evitar, explodiu em uma onda silenciosa que percorreu a espinha, um aperto gentil e firme. O ritmo do seu coração desacelerou, cada batida uma decisão. Ficar e encarar, ou recuar e preservar o que ainda restava. Você escolheu mover-se devagar, cada passo calculado, o calor fugidio da fogueira sendo seu único apego a um conforto passageiro. A névoa deslizou como um véu entre você e as casas, envolvendo tudo em um abraço quase sufocante, enquanto, nas margens da praça, as sombras se espessavam. Um som mais leve que o próprio silêncio cruzou o ar, um arrastar sutil, ou talvez um sussurro que não queria ser ouvido. Você parou por um instante, o coração apertando-se, o corpo tenso, sensível a cada detalhe. O brilho voltou, e desta vez havia mais do que apenas o reflexo. Algo ali estava se movendo lentamente, uma entidade de formas indefinidas, tão antiga quanto as próprias montanhas, tão silenciosa quanto o tempo que engolia a vila. O frio parecia aumentar, invadindo sua pele, enquanto cada respiração se fazia lenta, profunda, ritualística, como uma dança que você não escolhera, mas da qual não podia escapar. Você recuou um passo, mas o instante parecia ter se estendido além do tempo.
Seus olhos tentaram fixar o contorno daquela presença, mas tudo o que conseguiu capturar foi a sensação de uma promessa não dita, uma expectativa que se enroscava no ar, pulsando entre o visível e o imaginado. O ar pesado parecia segurar seu corpo, mantendo-o preso naquele momento carregado, onde o mundo parecia segurar a respiração junto com você. Então, quando o silêncio atingiu sua densidade máxima, um raio tênue de luz atravessou a névoa, um lume incerto, uma tênue esperança que rasgava a cortina opaca. Foi o bastante para que sua visão captasse um olhar, frio, profundo e carregado do peso de eras, que finalmente se voltou para você. E ali, naquele instante estendido, tudo se dissolveu numa promessa contida, um convite que não precisava de palavras. O que estava por vir não era uma sombra a ser temida. Era uma jornada que começava em sussurros, lenta, inexorável. E você sabia que sua próxima respiração poderia ser a primeira do novo tempo que se anunciava. O frio que entrava pelas frestas da cabana parecia carregar um sussurro antigo, envolto no silêncio que você agora conhecia tão bem. Cada respiração liberava nuvens tênues, que se dissipavam vagarosamente no ar denso, quase imóvel, como se até o tempo estivesse prendendo o fôlego. Você permaneceu ali, imóvel, sentindo a madeira fria pressionar suas costas, buscando no contato áspero uma âncora contra o desconforto crescente. Quando os dedos tocaram a alça da bolsa, a textura firme, gasta pelo uso, trouxe à tona uma calma sutil, um contrapeso para a inquietação que se espalhava pela pele. Você se levantou lentamente, sentindo o estalo delicado dos ossos que se esticavam. Cada movimento alongado com intenção, como se cada músculo resistisse a partir para o que viria. O chão rangia sob os passos descalços, notas baixas que preenchiam a cabana com um ritmo irregular, marcando seu avanço com uma cadência própria, quase ritualística. Ao abrir a porta, o ar frio invadiu, carregando consigo o aroma terroso da vila, uma mistura inconfundível de folhas úmidas, madeira envelhecida e a fumaça residual de incenso que ainda pairava na atmosfera. Os primeiros passos foram cautelosos, quase reverentes, entre as tábuas gastas da soleira, marcando um retorno ao mundo onde o invisível parecia mais próximo do que o visível. Seus olhos, ajustados à penumbra, captaram o leve movimento da névoa que se arrastava pelo chão, tomando a vila como uma entidade viva que respirava lentamente. Na rua estreita, o som dos próprios passos parecer difícil de se produzir, como um segredo ameaçando escapar. O rangido do solo sob seus pés desfilava em compassos tênues, uma reação sutil às vibrações congeladas no ar denso. Cada pedra molhada na trilha reluzia com a pálida luz do céu encoberto, refletindo manchas de um azul pálido e acinzentado que se espalhavam sobre a paisagem, como manchas de tinta esquiva. Você avançou, sentindo o tecido áspero da túnica deslizar pelas mãos e braços, um contato constante que o mantinha ancorado nas sensações físicas e afastava a dispersão dos pensamentos. O ar carregava, além do frio, o perfume adocicado e misterioso que lembrava um florir distante, uma presença estranha e indecifrável que diluía a neblina com suavidade quase inquietante. Seu coração acelerou. Um tamborilar constante que reverberava contra as costelas,
lembrando do equilíbrio precário entre o visível e o oculto na vila. Ao alcançar a praça central, o toque das pedras molhadas sob seus dedos fez o frio descer pela pele, um abraço gelado que despertava consciência para cada detalhe ao redor. O orvalho brilhava como pequenos cristais que, silenciosos, guardavam memórias de noites passadas e segredos enterrados no tempo. Você permaneceu ali por um momento longo, respirando profundamente o ar carregado, enquanto o calor distante da fogueira comunitária lançava sombras tremeluzentes que dançavam nas paredes das casas. Um contraste tênue de calor e frieza que ressoava na mente. Foi então que um brilho estranho capturou sua atenção. Uma faísca fugidia, refletida nas folhas ressequidas que tremiam ao menor sopro. O objeto oculto reluzia com a frieza metálica da lâmina de uma faca, tão afiada quanto uma promessa silente. O corpo reagiu antes mesmo da mente. O suor frio deslizou devagar pela testa, uma corrente gelada que se espalhou como um aviso silencioso através da pele. Você sentiu a respiração prender-se, enquanto as sombras ao redor pareciam aprofundar-se, ganhando densidade e forma. Uma presença invisível que se tornava cada vez mais palpável. O ambiente pareceu encolher ao seu redor, como se a vila fosse tomada por uma barreira invisível, tornando o espaço estreito e pressurizado. O silêncio ganhou peso, como se cada ausência de som gritasse nas paredes antigas, preenchendo o vazio com expectativa. Você deu um passo atrás, sentindo o contato firme dos pés contra o chão frio, cada músculo disposto a reagir, mas imobilizado pela lentidão do momento, preso na tensão inevitável que se acumulava. De repente, um sussurro, não um som, mas uma vibração, que atravessou o ar, alisando sua pele como o toque delicado de uma sombra. Seus olhos buscaram incansavelmente pelo movimento, mas tudo o que encontraram era a névoa, que lenta e silenciosamente engolia a vila. O perfume floral retornou, agora mais forte, um lembrete estranho e persistente de que algo além do mundo conhecido espreitava, aguardando a hora certa para manifestar-se. A fogueira tremeluziu ao longe, seu calor distante um pequeno conforto, um pulso de vida que indicava resistência, apesar do caótico silêncio que ameaçava envolver tudo. Seus passos retomaram a trilha de volta, o eco monocórdio preenchendo o espaço, um som reconfortante em meio à crescente ansiedade, enquanto as pedras molhadas refletiam em sombras cada vez mais longas. Quando seus dedos roçaram a madeira cansada da porta da cabana, uma súbita mudança sutil invadiu o ar. O silêncio parecia ter adquirido peso, como um manto que descia lentamente, envolvendo-o em uma quietude quase palpável. Seus olhos, vívidos e alertas, captaram um movimento entre as sombras, algo que se movia com a lentidão de uma correnteza que não se apressa, mas também não cessa. Você parou, sentindo o ar congelar ao seu redor, o coração oscilando entre o temor e uma curiosidade que crescia, lenta e irresistível. Na penumbra tênue, uma forma tomou contorno, tênue e indecifrável, pulsando como a presença antiga, dona do silêncio e do tempo. Um raio fraco de luz atravessou a névoa, revelando um olhar profundo, gélido, tão velho quanto as montanhas que abraçavam a vila, que fixou em você sua atenção definitiva. E naquele momento suspenso, enquanto o frio apertava seu corpo
e silenciosamente prometia o que viria. Você soube que não era mais apenas o instante que se desdobrava. Era o prelúdio de algo inevitável, um encontro esperado que lentamente agora se aproximava. O frio ficou mais intenso, a névoa agora descia com calma, engolindo o contorno das casas como um mar cinzento que avançava sem pressa. Você percebeu a fraqueza da luz que se tornava líquida e escorregadia nas pedras da praça. Cada reflexo uma promessa velada de que algo invisível se aproximava. Segurou firme a alça da bolsa, sentindo o couro rígido contra a palma, e deu o primeiro passo para fora da sombra da cabana. O chão sob seus pés mantinha a umidade da madrugada, e seus passos ressoavam abafados pela terra macia e pelas folhas úmidas que cediam com um sussurro baixo. Uma confissão antiga que você não podia ignorar. O ar tinha o sabor fresco da neve que nunca veio, misturado com uma fragrância distante, doce, quase etérea, que parecia quebrar a monotonia do frio opressor, como um golpe suave que tocava sua pele. Cada movimento seu era lento, ritmado pela cadência do próprio coração que batia mais forte, não pelo medo dramático, mas pela sensação de uma inquietação que perdurava. O mundo parecia ter encolhido, deixando você sozinho no meio do silêncio perfurado, apenas por esses sons mínimos. O arrulho distante de um corvo, a batida leve da madeira sob seus pés, o roçar do vento, curta o tecido da túnica. Você quase podia ouvir a respiração da vila, um sussurro corroído pelo tempo, carregando a ansiedade coletiva de todos que ainda permaneciam imóveis dentro das paredes gastas das casas. Avançou com hesitação, o olhar fixo no caminho que serpenteava entre as construções tortas, onde a névoa pintava formas indistintas na penumbra, como espectros à espera de um sinal para se moverem. Perto da fonte seca, a umidade acumulada fazia com que o ar ficasse mais pesado e o cheiro acre de fumaça antiga ganhou força, misturado ao aroma terroso que parecia se desprender do solo gelado. Ali, você se deteve mais uma vez para tocar uma pedra fria, sentindo a superfície áspera e úmida que subiu pelo braço. Um contato real em meio ao mundo quase onírico que se formava. O frio parecia entrar pelos poros, uma lembrança sutil da fragilidade do momento. Olhou para as pegadas no chão, marcas frescas que desafiaram o vento e o toque da névoa, sinal de uma presença recente, talvez tão silenciosa quanto você. Os dedos esfregaram a palma da mão contra a coxa, um gesto repetido, ritualístico, para acalmar o corpo e afastar a ansiedade que se acumulava como uma sombra morna, envolvente, ao redor do coração. Você sentiu o impulso de virar o rosto para trás, como se o passado pudesse lhe falar através do silêncio, mas resistiu. Em vez disso, permitiu que as vistas se fixassem no horizonte opaco da vila, onde as casas pareciam indiferentes, imóveis em seu desgaste. O vento se moveu com delicadeza, carregando um aroma diferente, algo floral e doce, um convite que gerava uma tensão estranha entre o desejo de seguir e o aviso de cautela. Cada passo retornando às casas pareceu mais pesado. A sensação da madeira sob os pés descalços aumentava a percepção do seu corpo naquele espaço limitado. A textura rude das paredes, as rachaduras finas e alongadas,
pareciam acompanhar seu toque, absorvendo a sua presença com uma calma profunda e ancestral. Tudo ali estava impregnado de memória, e você sentia cada momento se desdobrar com uma lentidão quase cruel. Ao alcançar o limiar da porta da cabana, o silêncio parecia ganhar uma camada extra, como um véu que abafava o mundo exterior. A luz azulada do fim da tarde invadiu o rosto com suavidade e frieza, um contraste tênue e reconfortante diante da vastidão cinzenta que pesava nos seus ombros. Você soltou a respiração, devagar, sentindo o corpo relaxar por breves momentos em uma pausa inconsciente da vigilância. As sombras nas paredes se estenderam e encolheram, acompanhando o ritmo pausado da sua respiração. E você sentiu os dedos deslizar pela superfície da mesa, cada rachadura e sulco parecendo contar histórias esquecidas. O ar dentro da cabana estava impregnado pelo aroma do incenso queimado, misturado ao cheiro úmido da madeira, uma presença suave que envolvia o espaço como uma promessa de proteção frágil. Quando seus olhos se ajustaram, captaram um brilho tênue que parecia não pertencer à luz natural, um reflexo discreto, metálico, que piscou por entre as sombras. Seu corpo ficou tenso, os músculos rígidos, enquanto a sensação de ser observado se intensificava na pele, um arrepio lento que subia pelas costas até a nuca. Você não precisou virar a cabeça para saber que algo além do visível respirava ali, à espera. O tempo parecia haver desacelerado ainda mais, cada segundo esticando-se, alongado no vazio entre os pensamentos e o silêncio. Seus dedos apertaram ligeiramente a alça da bolsa, e uma força invisível convidava você a não se mover, a permanecer imóvel enquanto a névoa avançava, lenta e firme, consumindo a realidade com seu abraço gelado. Então, um som quase imperceptível emergiu do núcleo do silêncio, um sussurro, arrastado como o eco distante de um passo hesitante. Sentiu a presença se aproximar, não com pressa, mas com uma certeza silenciosa, um convite que não podia ser negado. Seu olhar se fixou numa sombra que ganhou forma, delgada e escura, os contornos desfocados pela névoa, que já tomava toda a rua. Era um vulto que parecia derivar mais do que andar, movendo-se num ritmo ditado por eras esquecidas. A respiração saiu lenta e firme. Um pacto silencioso entre você e essa presença que não precisava de palavras para dizer que a verdadeira história, aquela que viera com a névoa, estava apenas começando. E no instante em que seus olhos encontraram os dela, um brilho frio, antigo, profundo como o abismo que dormia sob as pedras. Tudo mudou. O mundo parou. E a promessa do que vinha fez a vila inteira prender a respiração junto com você. Você sentiu o ar congelar no instante que aquela sombra tênue ganhou forma, deslizando devagar entre as paredes gastas da vila. Seus olhos, ainda fixos na penumbra que parecia pulsar, captaram a essência do movimento, não uma pressa, mas uma chegada inevitável, morosa como o gotejar da água que insiste em cair. Seus pés descalços esmagaram lentamente o solo úmido, a textura da terra fria, contrastando com o calor breve e fugidio que ainda sacudia o centro do seu peito. A névoa circundante parecia uma entidade viva,
envolvendo tudo com braços invisíveis que acariciavam seu rosto e se insinuavam entre os dedos das mãos. Enquanto você avançava, a vila estendia-se diante de si, uma tapeçaria de sombras e murmúrios abafados. As casas feitas de madeira rachada e telhados retorcidos pareciam segurar seus próprios segredos, deixando escapar odores antigos. Um toque amargo de fumaça esquecida misturava-se ao cheiro profundo de terra molhada, raízes esmagadas e folhas quebradiças. O vento sussurrava por entre as frestas, levando aquela fragrância estranha, carregada de lembranças distantes e promessas veladas, brincando com o tecido áspero da sua túnica. Você sentiu o frio escorrer pela espinha, longo e constante, uma linha fina entre a alerta e o cansaço, como se seu corpo inteiro soubesse que aquilo não era uma simples sombra, mas uma presença que desafiava o tempo, mesmo enquanto se movia devagar. Cada passo seu soava um pouco mais forte, ecoando repetidamente contra as pedras molhadas da praça. Cada toque, um lembrete do peso daquele instante suspenso. O orvalho prendia-se. As superfícies, refletindo a pouca luz pálida que insistia em iluminar aquele mundo silencioso, enquanto uma brisa leve corria da direção das árvores, trazendo consigo um aroma doce, quase florido, o mesmo que você tinha sentido na ausência e na promessa, um convite ambíguo que permeava o ar. A sua atenção foi capturada pelo movimento entre as árvores secas, uma dança lenta de sombras e brisas que parecia contar histórias sem palavras. O ar pesado, cheio daquele mistério quase palpável, fazia a temperatura cair ainda mais, congelando a ansiedade num abraço frio e firme. Você parou, sentindo a madeira áspera da parede contra as costas, e permitiu que a respiração se alongasse, converter esse ritmo cansado em algo constante, quase meditativo. O toque repetido das mãos contra a superfície rugosa, como se aquela textura velha pudesse conter algum segredo para manter o medo contido. De repente, o silêncio foi cortado por um som minúsculo. Uma folha quebrando, um estalo tímido nas tábuas do celeiro, uma nota na melodia sombria que o envolvia. Você sentiu seus sentidos se afiando, o tempo desacelerar ainda mais, enquanto detinha seus passos, congelado entre o impulso de querer descobrir e o instinto de se proteger. O aroma da madeira apodrecida e da fumaça deslizou até você, trazendo consigo um eco daquele incenso que já havia queimado, como se o presente espreitasse pelo passado, convidando você a escutar melhor. O ritmo dos seus passos retomou-se mais lento, mais cauteloso, enquanto você contornava a praça na direção das casas sombrias que guardavam seu segredo. Cada pequeno movimento parecia um ritual antigo, um pacto silencioso entre o corpo e a vila, onde o tempo pendia, pesado. Seus dedos deslizaram mais uma vez pela superfície fria das pedras, sentindo a umidade que escapava em suaves instantes, como a memória de chuvas distantes. O toque da água nos seus dedos parecia uma promessa silenciosa, um lembrete tênue da vida que persistia mesmo naquele lugar onde o perigo se escondia no invisível. Notou um brilho metálico
entre os destroços, refletindo a luz fraca que ainda resistia ao dia cinzento. Seus olhos se fixaram naquela lâmina fina, imóvel sobre o solo, um vestígio silencioso, congelado no tempo. O corpo se enrijeceu, o coração apertando devagar, seus músculos aprendendo a conter cada impulso de tensão. O cheiro estranho, agora mais forte, invadiu suas narinas com nuances adocicadas e ásperas. Uma fragrância que parecia misturar o presente e o passado numa dança invisível. Voltando lentamente para os seus passos anteriores, você sentiu o peso da noite prestes a cair sobre o vilarejo. Uma sombra que se alongava devagar, envolvendo tudo num silêncio mais denso, carregado de expectação. A luz azulada que tocava sua pele na porta da cabana era um respiro breve, um lampejo delicado de paz silenciosa antes do próximo sussurrar do vento. Você virou a cabeça, captando um movimento sutil nas frestas das janelas. Uma repetição de sombras e luz, um convite para continuar, para se preparar, enquanto seus dedos fechavam firmemente a alça da bolsa. A névoa desceu como um manto invisível, cobrindo suas pernas, seu corpo, até que só restava a promessa daquela figura antiga, que se moveria não com pressa, mas com a inevitabilidade. Lenta e tranquila de uma maré silenciosa se aproximando. E com um último sopro gelado no rosto, você soube que aquela presença não era uma ameaça que viria em choque. Era uma força que avançava no tempo, silenciosa, paciente, pronta para definir o próximo passo da sua história. Você permaneceu ali, imóvel, enquanto a névoa seguia sua dança lenta, envolvendo cada dobra da vila como o manto de um antigo segredo sendo finalmente desvelado. O frio não mais atacava com agressividade, mas caminhava com sua companhia silenciosa, e o ar leve trazia o leve perfume adocicado que por horas se infiltrava na atmosfera. Promessa sutil de ciclos que terminam, apenas para dar lugar a outros. Com passos delicados, você voltou seu olhar para a sombra que havia tomado forma naquela penumbra densa. Ela não avançava nem recuava. Apenas existia ali, firme como a presença das montanhas que abraçavam aquela aldeia, como se o tempo tivesse esculpido nela a serenidade do inevitável. Era a manifestação daquilo que você vinha sentindo, a calma ancestral que não pedia luta, mas presença atenta, um pacto silencioso entre o passado que se escondeu e o futuro que ainda respirava. Você respirou fundo, sentindo o frescor da madrugada ativar cada fibra do seu corpo. Cada inspiração trazia um pouco da sombra antiga para dentro de si, dissipando não o medo, mas a inquietação que acompanhou dias e noites. O mundo ao seu redor parecia suspirar junto. Cada pedra, cada galho seco, cada vestígio de fumaça condensada ganhavam vida em uma quietude harmoniosa, quase musical. Ao desviar o olhar, a vila revelou seu rosto, não mais espectral e sufocante, mas gentil e acolhedor sob o manto da névoa que agora parecia dançar com leveza. As casas antigas, embora marcadas pelo tempo, mantinham a dignidade do que resiste e renasce. A praça central, marcada pelas pedras gastas, refletia o brilho suave das primeiras luzes que rompem a noite.
como se aquelas rochas tivessem absorvido, ao longo dos anos, não só os passos tensos dos moradores, mas também a esperança persistente. Você deixou que as mãos deslizassem mais uma vez sobre a superfície úmida das pedras, sentindo a textura firme e fria amanhecer em seus dedos. Ali estava a certeza palpável de que o silêncio que por tanto tempo se enraizou naquele espaço não era vazio, mas cheio de histórias, de acordos velados, de paciência esperando pela hora certa para se entregar. Um som distante trouxe um fio de leveza, o crepitar de uma fogueira ainda cuidada ao longe, um calor dividido entre vizinhos que, apesar da vigília constante, mantinham acesa a chama da comunhão e da resistência. Aquele calor era mais que físico, era a centelha de uma vida renovada que sussurrava para a madrugada. Estamos aqui, seguimos. Você fechou os olhos um momento, entregando-se à quietude completa, onde a tensão dissolvia-se no toque do vento, que sussurrava entre as folhas quase secas. Não havia pressa, apenas a rotação constante da terra, o simples movimento da vida que perpetua mesmo sob as névoas mais densas. A sombra antiga permanecia ao seu lado, silenciosa e segura, testemunha e guardiã naquele instante em que o passado e o presente se entrelaçavam. Quando finalmente abriu os olhos, o céu começava a insinuar uma paleta suave de tons. Azul pálido, misturado a um dourado tênue, que parecia prometer, para além da névoa e do silêncio, um dia novo, cheio de pequenas vitórias silenciosas. O frio perdia força, cedendo aos primeiros abraços do sol, que, mesmo tímido, sabia que seu calor era mais poderoso que as ameaças que por tanto tempo rondaram aquelas terras imemoriais. Com passos calmos, você retornou para a cabana, cada toque da madeira conhecida funcionando como uma âncora firme para o corpo e a mente. A textura áspera lembrava que a vida, embora frágil, preserva sua solidez no cotidiano simples, no aroma persistente do incenso queimado, no crepitar suave das velas, nas sombras que agora eram mais um aconchego do que uma ameaça. Sentou-se uma última vez à mesa, colocando a mão sobre a superfície cansada, sentindo a rotação lenta do tempo ali guardada. A respiração tornou-se mais lenta, profunda, como se cada instante prolongado ajudasse a sedimentar a paz recém-descoberta. O olhar alcançou a pequena estátua guardiã, iluminada pela luz tênue e convidativa, e você percebeu que o gesto simples de oferecer saquê agora era um ato de comunhão tranquila. Um brinde não à luta, mas à continuidade, ao cuidado e à aceitação. Longe, a vila respirava como um organismo silencioso, embalando histórias que encontrariam seu lugar nas sombras do passado e no calor das futuras manhãs. A névoa, antes fim de mistérios, agora era um véu suave que acolhia o que havia sido e o que ainda viria, um convite para descansar nas certezas que se revelaram além do medo. Você fechou os olhos, deixando a calma preencher cada espaço. A mente titubeou por um instante, hesitando entre o despertar e o sono. E então, suavemente, escorregou para a serenidade profunda do descanso merecido. O frio, o silêncio, a sombra antiga e o aroma do incenso tornaram-se pano de fundo para um sonho tranquilo, onde a vila e suas histórias repousavam lado a lado,
em paz. E assim, entre o sussurro do vento e a persistente chama daquela fogueira distante, a noite finalmente acolheu você, lento e confortante, embalando a última respiração da vigília e o primeiro suspiro do rejuvenescimento. O tempo, que tantas vezes pareceu congelado, girava de novo, numa dança suave e legítima. O fim dessa história e o começo, silencioso, porém firme, de tudo o que está por vir.